Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre arte e educação. Quem está aqui comigo para conversar e debater e aprofundar este assunto, o ator e também educador Elton Carlos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Elton, enfim, seja muito bem-vindo ao Diálogos, uma alegria recebê-lo, querido. Obrigado pelo convite. A gente estava se devendo essa conversa, né? Fazia um tempo, mas que bom que deu certo. Que legal. Estou aqui. E nós estamos muito felizes, muito. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Elton, arte e educação. Para começar a nossa conversa, quando nós colocamos esses dois pilares, quais resultados nós podemos obter? Pois é. Bom, antes da educação eu sou artista, né? Então primeiro eu descobri a arte, o teatro especificamente, e o teatro sempre me norteou. E a educação, ela caiu no meu colo, assim. Foi uma coisa que, tipo assim, eu nunca esperava, porque quando eu comecei a investigar teatro, estudar teatro, né? Fui fazer escola de teatro, o meu desejo sempre foi vou ser ator, né? E aí você entende que você precisa trabalhar, né? E só o mercado para atores, ele não... inicialmente é mais complicado. E aí você percebe que você vai ter que dar aula em algum momento. E aí eu caio na educação, né? Ainda sem experiência nenhuma, e começo a me descobrir dentro desse universo todo como ator e professor de teatro, trabalhando nesse universo infantil prioritariamente, né? Então é algo que assim chega de um jeito inesperado, mas ao mesmo tempo também vai me consumindo e eu vou entendendo todo esse contexto, tentando estudando muito, né? Estudando pedagogia, inclusive, fazendo alguns cursos para poder me cercar de ferramentas para conseguir desenvolver esse trabalho junto com as crianças. E a ferramenta arte, eu imagino que ela deve ter agregado muito na sua função como professor. Quando você está dentro da escola, a criança, de modo geral, ela tem algumas coisas para seguir, né? Sim. Então, que é grade curricular e tal, né? E a arte, ela entra como um universo paralelo ali para a criança. Então a gente percebe assim, um momento que a criança sai da sala de aula, a criança vai para um outro espaço, a criança experimenta outras coisas. Então a gente tem, por exemplo, criança que muitas vezes dá muito trabalho dentro da sala de aula para o professor, e lá no teatro ele se destaca, ele se descobre ali, né? Então é um outro caminho ali, mas também é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Quero aproveitar nessa linha e fazer um recorte sobre a arte e o relacionamento humano. É um instrumento que ajuda e muito neste desenvolvimento, Elton? Ah, certamente. Penso que todo mundo deveria experimentar. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Sim. Teatro especificamente. Acho que todo mundo deveria fazer teatro. Não você ator, mas eu deveria fazer. Eu vou ser jornalista, como o Tica, eu sei que já passou pelo teatro também, né? Ou eu vou fazer qualquer outra coisa, né? Então o teatro, ele além de trabalhar algumas coisas relacionadas, por exemplo, à exibição, né? A falar em público, né? Mas ele tem essa questão realmente do relacionamento, de como a gente começa a aprender a se relacionar, olhar o outro, né? Essa questão da timidez, lembro eu, por exemplo, eu era muito tímido. Quando eu era adolescente, não conseguia conversar. Essa conversa que a gente está tendo aqui agora, jamais. Eu ia ficar ali muito tempo, quieto, ouvindo, e o teatro, ele vem para também mexer nessas questões pessoais, né? E fazer a gente colocar para fora aquilo mesmo que aquilo que está guardado, mesmo que a gente tenha um medinho, mas o teatro ele te provoca a abrir os horizontes, né? E em relação aos relacionamentos também, né? Você aprende a olhar para as pessoas e buscar coisas boas e olhar também coisas não tão boas, né? O teatro ele abre um pouco esse horizonte. Elton, eu imagino que depois desta fase ela ter sido superada, eu acho que vem a questão da contribuição
com relação à questão da sensibilidade do sujeito, né? Que a arte traz para a própria vida em si. Eu acho assim, essa fase, ela passa e aí você começa a olhar para a arte enquanto instrumento, né, de formação pessoal, né, de formação de caráter dentro da escola. A gente percebe... De humanização, você diz? De humanização, né? Porque assim, a arte, de modo geral, ela nos faz olhar para as coisas de forma mais sensível, né? Então, a gente começa a observar a sensibilidade das coisas, a gente começa a humanizar as coisas, né? Então, a gente não vai taxar tudo como ela é. Visto os muitos preconceitos que existem, assim. Então, no mundo artístico, você vai ver menos isso, porque a gente olha mais para essa questão humana e esses preconceitos eles vão caindo à medida que a gente aprende a observar o outro como ser humano, né? Como ser humano que ele é, sem olhar e taxar ele como a gente pensa que é, né? Então, eu acho que essa sensibilidade, esse olhar mais atento às coisas, a arte ela faz isso, né? Isso eu tô falando da minha área que é teatro, mas uma música nos torna mais sensível, né? Uma música tem esse poder de tocar a gente, né? Um filme tem esse poder de tocar a gente, então a gente também vai se humanizando ou vai retomando essa humanidade também, porque a gente, né, é mergulhado em um monte de coisas e isso muitas vezes acaba indo pro automático e a arte ela também vai fazendo a gente, opa, peraí que tá esse quentinho aqui, eu preciso exercitar, eu preciso trazer isso para mim, né, como ser humano que sou. O Elton, sabe que você fala uma coisa agora, eu quero fazer um recorte agora sobre essa questão das artes cênicas. Esse exercício de interpretar vários papéis, no seu entendimento, é um exercício crucial para entender o outro? Olha, acho que pode ser, mas eu acho que é um exercício mais para mim entender, eu acho, né? E até um refúgio também, né? Tipo, olha, quantas vezes a gente não pensa em fazer coisas que a gente fala assim, pô, isso não cabe, não, isso não dá, não. E aí o personagem, ele te fala assim, não, com ele eu posso ser o que eu não sou, com ele eu posso tomar atitudes que eu, Elton, não tomaria, mas ele toma e tudo bem, né? Lógico, dentro de um contexto, dentro de um estudo aí, né? Mas eu acho que o personagem, ele tem ele dá essa possibilidade para o artista de vivenciar coisas que certamente outras profissões não te dão, né? Essa possibilidade. Mas é muito legal, assim, saber que eu posso ser um pouquinho de tudo. E é muito engraçado. Voltando à questão da timidez, por exemplo, eu lembro que eu sempre, eu era muito tímido, e ainda em alguns momentos, para algumas situações, ainda sou. Mas assim, com o personagem não era. Não era. E eu recordo muito do pessoal falando assim, mas eu fazia faculdade, e aí, mas você vai apresentar o trabalho, você não fica nervoso? Não fico, porque esse trabalho sou eu, não sou o personagem que tá lá, né? Que veste uma máscara ali, olha, agora não, ele pode. Um figurino, uma iluminação diferente, né? Um contexto diferente. Então o personagem, ele meio que te esconde ali, e aí você não, tá tudo bem. Mas é muito gostoso, é muito gostoso. O Elton, nessa cadeira, já vários artistas passaram por aí, mas você tem uma especificidade que é sua, que é a questão de fazer a arte na escola. Como é essa experiência? Eu caí na escola em 2009 e vim durante um bom tempo. Nesse momento... Mas como ator, ou não, como educador? Como educador, né? Porque, olha, você vai ter que dar aula, tá, e aí eu começo a trabalhar dentro da escola, principalmente com essa questão do universo infantil, né?
E esse trabalho dentro da escola, ele também foi se aprimorando, né? Porque você entra e aí você vai tentando se descobrir e também entendendo como é o universo infantil, né? Já que eu trabalhava muito com criança, de que forma eu trabalho com a criança? Como eu chego com esse trabalho na criança? Como que essa criança recebe? Porque também é muito diferente trabalhar com criança de escola pública, por exemplo, de escola particular. Muda. A criança de uma escola da periferia, uma escola numa área mais central. Então, você vai entendendo esses caminhos para poder desenvolver o aluno. E, assim, acho que o mais importante falar desse trabalho dentro da escola quando você vai com teatro dentro da escola, ou com música dentro da escola, arte de modo geral dentro da escola, a intenção não é formar ator, não é formar um artista, né? Tá muito longe disso. A intenção é justamente contribuir para a formação de caráter, para a formação humana dessa criança. Então, a criança que está lá dentro da escola, e aí eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu vi isso acontecer inúmeras vezes, de criança que entra super tímida, começa e não fala absolutamente nada na aula, e aí, passados alguns meses, o professor de sala, que não sou eu sou um professor especialista que pego essas crianças em determinados horários, né? Ele vem e conversa e fala, olha, nossa, eu preciso te agradecer, porque a evolução desse aluno é uma coisa assim impressionante, né? O aluno não falava nada, de repente ele já está falando, ele já começa a se colocar dentro da sala de aula, ele vai apresentar trabalho, ele já está um pouco mais solto. Então, essa ferramenta, né, do teatro dentro da escola para também contribuir ali para o restante do contexto escolar. Você fala de um desenvolvimento de relacionamento, das relações. Mas eu queria aproveitar o Elton e colocar uma outra questão que eu imagino que você deva ter tido muito contato, que é o desenvolvimento do senso crítico a partir das artes da cena dentro da escola. O que você pode dizer sobre isso? A arte, ela faz isso, né? A gente acaba olhando para as coisas de uma forma um pouco diferente. E com a criança não é diferente. A criança, ela começa a olhar, porque assim, ó, não é simplesmente, olha, vou fazer uma cena, vou fazer um personagem e tal. Mas o que tem antes, né? Então a gente vai passar por leituras, a gente vai fazer improviso em cima de situações, a gente vai fazer jogos teatrais que a gente vai trabalhar algumas coisas. Então, dentro disso, a gente vai, por exemplo, trabalhar a concentração, a gente vai trabalhar a atenção, foco. E, logicamente, quando a gente está fazendo vários trabalhos dentro da sala de aula, surgem muitos conflitos, né, entre as crianças. Porque professor, porque o fulano fez isso, porque o fulano fez aquilo. E isso sempre gera conversa, isso sempre gera discussão. A gente senta e a gente vai trocar uma ideia, e a gente vai, olha, por que você tá achando, por que isso te feriu tanto? E nessas conversas a gente vai abrindo isso e a criança também vai aprendendo a se entender, a entender o outro, a entender outros pontos de vista, né? De que forma poderia ser melhor essa relação, né? Ou não, ou como eu posso falar para você assim, eu não gostei do que você fez. Isso me feriu. E talvez num outro contexto, talvez ela não teria essa oportunidade de falar, de conversar, ou então partiria para briga, né? A gente vê muito isso na escola, né? Aí você acaba também trabalhando essa questão do conversar, do colocar o seu sentimento, de colocar a sua visão sobre, né? Às vezes dá um efeitozinho colateral, assim, da criança começar a questionar, e já teve professor que falou, o que você fez com essas crianças? Essas crianças estão questionando tudo, né? Mas eu acho que o contexto faz isso, né? Ela começa a entender que ela pode ter voz, lógico, com respeito, né, com sensibilidade aí, mas a formação, mas forma, né, esse senso crítico em cima de tudo e em relação ao olhar também, e principalmente a gente falava no começo sobre o olhar humano, né,
Ele começa a olhar, por exemplo, por que aquela criança está sempre com uma roupinha um pouco mais surrada e antes talvez ele faria brincadeira e depois, com um olhar um pouco mais humano, ele fala, não, peraí, talvez tenha uma situação aí que eu não entenda, né? E acho que a criança tem isso, né? De fazer coisas no impulso, mas também ouvir e aprender muito rápido, assim. Eu gosto muito desse universo todo. Que legal. Bom, você está assistindo aqui o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a arte e a educação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o ator e também educador Elton Carlos. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Na sequência a gente volta um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Fale com seu cliente de forma rápida e efetiva. Com um vídeo institucional bem produzido, você vai apresentar sua empresa e seus negócios em poucos segundos. Atendemos indústrias, prestação de serviços, profissionais liberais e eventos. Entre em contato agora mesmo e faça o seu orçamento. Azon Comunicação, solução em vídeos institucionais. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre arte e educação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o artista e também educador Elton Carlos. Elton, eu quero conversar com você agora, fazer um recorte numa ação educadora e também artística, que no meu entendimento sobre a sua pessoa é algo meio que uma perícia sua, no sentido de trabalhar a arte nas periferias. Você até falou alguma coisa no primeiro bloco, mas eu queria que você fizesse um recorte mais aprofundado agora. É diferente? É diferente. É bastante diferente. Assim, a gente sempre teve essa coisa do se aproximar da periferia enquanto artista, levando trabalhos, né? Mas no meu caso, especificamente, o meu trabalho na periferia, ele chega num outro recorte, que é numa situação já não tanto de professor, mas de gestor, dentro de um espaço cultural de uma periferia. O que também é muito interessante, porque como gestor de um espaço cultural, eu sempre procurei fazer ponte com as escolas, sempre fazer ponte com a educação, porque eu não consigo ver diferente isso, né? E aí o contexto muda muito, né? O que você leva para esses espaços, o que você recebe também, porque muitas vezes as coisas chegam lá ou o que não chega, e o que você precisa ir atrás, né? Porque tem essa coisa de, não vou levar para a periferia, ou não porque tem também por conta de preconceito, né? Porque, olha, tá inserido num lugar lá que dizem que é perigoso e tal, mas também, às vezes, por condições técnicas, né? Tem trabalhos que não dá para se levar, mas tem trabalho que dá. Então, assim, lá dentro desse contexto de periferia, eu como gestor comecei a buscar as coisas, né? Comecei a acionar os amigos artistas que eu conhecia, viu? Porque você não leva lá? Não, mas dá para fazer, o trabalho dá. Lógico, né? A gente olha para os trabalhos e vê aqueles trabalhos que são para espaços alternativos, né? Que não depende tanto de
uma iluminação, né, de uma caixa cênica com mais recursos, e aí começa a levar. E aí a gente começa a fazer essas parcerias com as escolas, né, de ir na escola, de conversar, de entender de que forma a gente pode contribuir, como que a gente traz as crianças para esse contexto, e muitas vezes essa criança que não saía da periferia, eu vou lá para o centro, para ir no teatro municipal, para assistir um espetáculo, mas de repente cai um espetáculo ali na periferia para ela e ela acessa isso pela primeira vez, né? Não só criança, mas adultos também. Tive experiências de vir em espetáculo para adulto e depois a gente ter essa conversa depois do adulto falando, nossa, olha, é a primeira vez que eu fui no teatro, eu tenho tantos anos, é a primeira vez, e isso é muito prazeroso, né? De você possibilitar, de você oportunizar, porque muitas vezes não chega, né? E hoje a gente tem algumas leis que ajudam nesse sentido, no sentido de direcionar. Olha, você precisa levar coisa para a periferia, você precisa levar, é uma condição, né? Mas há pouco tempo atrás não tinha, né, essa condição e aí as coisas chegavam com era um pouquinho mais demorado para chegar na periferia. Mas quando chega também é muito potente. É muito potente. Você vê a criança que foi a primeira vez, e aquela primeira vez que ela vai, ela não está acostumada com aquilo, porque ela de repente ela está de frente com alguns artistas que estão ali apresentando para ela um trabalho que ela não conhece, ela está falando, porque ela acha que lá em casa ela está vendo televisão, ela pode falar, mas ali ela acha que é a mesma coisa, e aí ela vai entendendo que, opa, peraí, aqui é um outro lugar. Aqui não é a televisão que eu saio, vou lá na cozinha buscar um copo d'água, volto, vou no banheiro e volto. Não, e aí eu saio, mas é a hora que eu saio, que eu volto, já passou muita coisa, eu perdi. E a criança também vai se educando e é muito legal ver, né, essa evolução da criança que foi a primeira vez, e como vi isso acontecer de salas que vão lá uma vez, depois vão outras vezes e lá aquela sala que era toda bagunçada, já lá para as últimas apresentações já entenderam esse lugar, já gostavam, já entendia que naquele momento ela precisava mais prestar atenção do que falar. Então essa evolução também é muito legal dentro desse contexto. Welton, fazendo uma síntese dessa sua fala, no fundo também é uma reflexão aos artistas, no sentido de levar a sua arte para além do centro, né, da cidade e olhar com mais carinho para a periferia. Precisa. Eu acho assim, o artista de modo geral, e aí talvez eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, o artista do teatro tem bastante essa busca assim, de sair. A gente tem, em Santa Bárbara, por exemplo, eu faço parte da organização da Mostra de Teatro Sena Bárbara, né? Que acho que já comentaram aqui algumas vezes. Essa mostra, por exemplo, a gente tem um olhar para a descentralização. A maioria dos nossos espetáculos não acontece na área central, porque a gente quer de fato levar para as periferias, levar para aquele bairro onde não chega. Então, lá em Santa Bárbara, a gente vai levar Planalto do Sol, a gente vai levar lá pro Bosque das Árvores, a gente vai buscando lugares para fazer chegar, lugares onde o edifício, o teatro não existe, mas a potência da arte, do espetáculo, do teatro pode chegar. Então, a gente acredita muito nisso, dessa busca. Mas assim, eu acho que ainda assim precisa assim, ter um olhar dos artistas, o que eu acho que tem mudado muito, né, através de leis de incentivo, talvez, não sei se conscientemente ou porque a lei, né, tem essa condição, mas a gente tem percebido algumas coisas chegando mais. E é muito legal, vi esse final de semana um espetáculo de dança numa quadra e acontecendo com um monte de gente, sem todos os recursos de iluminação, né, e aconteceu e foi lindo. Né, as pessoas ali, atentas, olhando, assistindo e num lugar não convencional. Né? Então, acho que precisa ter mais esse olhar. Welton, sobre isso ainda, perguntando para o educador e para o ator. Arte no Brasil, onde estamos e para onde estamos caminhando? Pergunta difícil essa, hein? Pergunta difícil. Eu acho assim, a gente sempre caminhou, e eu acho que a arte ela caminha
junto com o seu tempo. Qual o tempo? O que a gente está vivendo hoje? Então, a arte ela é um pouco reflexo do que a gente está vivendo hoje, né? O que é muito bom, porque os artistas eles vão acompanhando o seu tempo, e por outro lado a gente olha assim, a gente fala assim, nossa, parece que a gente andou tanto, mas parece que também a gente não andou tanto, né? Porque se você pega obras um pouco mais antigas, que fizeram algum recorte daquele momento, daquela época, e aí você traz para hoje, você fala, nossa, mas parece que não mudou tanto, parece, né? É atual, né? Se você for pegar, por exemplo, algum contexto, sei lá, de alguma obra de arte lá dos anos 40, que talvez tenha refletido alguma coisa, alguma poesia, alguma coisa sobre guerra, por exemplo. Se você trazer para hoje, não mudou tanto, né? E talvez talvez a gente precise olhar para isso com mais carinho, né? com mais atenção. E também tem a questão também da época, né? A gente vive numa outra época. A gente vive na época da informação. É tudo muito rápido, tudo chega muito rápido. Né? Então, assim, nesse momento, a gente tem um outro contexto de arte. Né? A gente não tem mais, por exemplo, você via até pouco tempo atrás muitos espetáculos longos, né? Só 2 horas, 3 horas. Hoje você não tem mais esse tempo. Hoje as pessoas não conseguem ficar muito tempo ali vendo um espetáculo, porque ela acho que o celular na mão, né? Muita coisa. Então assim, é tudo muito rápido. Então as coisas foram mudando também. E a arte, acho que ela ocupa o espaço dentro do tempo em que ela está inserida. Né? E para onde vai? Acho que para onde o tempo nos leva. Acho que a tecnologia está aí, a tecnologia ela interfere muito, a tecnologia, mais a comunicação, né? A gente está num caminho, não sei, acho que é sem volta, né? A gente vai e ao mesmo tempo eu sinto um pouco de que a arte ela tem um caminho de reflexão que ela procura buscar algumas coisas. Tipo, olha, a gente viu agora recentemente com toda aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, né? Mas por que aconteceu isso tudo? Qual a responsabilidade do homem, né, diante disso? E aí, mais do que nunca, a arte ela vai se fazer presente para falar, para apontar, para falar, viu, não é por aí, peraí. Para rever, né? Para rever. E, né, a gente tem trabalhos que a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, mas nunca isso foi tão importante, tão urgente falar disso. Lógico que a gente todo mundo está cansado de ouvir falar disso, né? Mas assim, como que as nossas ações elas fazem a gente refletir ainda mais. Então eu tenho essa impressão que a arte ela sempre vai caminhar junto com o tempo que a gente está e junto com as ações que a gente toma. Não tem como ser, né? Acho que a arte é um reflexo da gente. A gente coloca no palco, a gente coloca numa música o que a gente sente, os nossos sentimentos, o que a gente pensa, os nossos conflitos, as nossas angústias. E isso, acho que o tempo faz isso com a gente, né? Welton, eu vou pedir para você comentar uma fala do Tolstói sobre exatamente isso que nós estamos conversando. Ele vai dizer assim, ó, abre aspas, as grandes obras de arte, elas somente são grandes por serem acessíveis e compreendida por todos. Fecha aspas. Essa é a sua leitura também? Eu acho que sim. Mas eu acho que eu completaria com... não necessariamente ela precisa ser compreendida. Porque eu acho que ela pode ser sentida. Eu acho que essa arte ela pode te provocar. Né? Porque às vezes você não vai claramente compreender o que aquele artista quis passar ali, mas a sua vivência vai te fazer ter uma leitura sobre determinada obra. Né? Então, o que eu olho para aquilo tem muito a ver com o que eu já vivi ou com o que eu sou. Né? Então,
E acho sim, né? Essas obras que duram mais tempo, que passam, né? Anos e anos e elas estão aí presentes, eu acho que tem muito a ver com o fato de serem obras que tocam o humano, né? Falava agora há pouco de guerra, por exemplo, Sim. E a gente está dentro desse contexto. Por que talvez uma obra lá atrás ela chega nos dias de hoje? Porque a gente de alguma forma a gente se vê representado ali. Se você for pegar os grandes textos teatrais, pegar Shakespeare, por exemplo, Romeu e Julieta, que todo mundo conhece, Romeu e Julieta. Por que é tão presente Romeu e Julieta? Porque a história de amor todo mundo vive, né? A gente vive história de amor, a gente vive conflitos, né, entre famílias, né? Então, aquilo são sentimentos humanos que acabam passando, né? E as coisas vão meio que, não digo se repetindo, mas eu acho que são coisas que se aproximam, né, dessa coisa humana que faz essa arte que está lá atrás vir passando de tempo em tempo e chegar até aqui. Pelo menos é o que eu penso, assim. Maravilha. Elton, eu queria muito te agradecer pela presença, pela partilha, o Elton educador e o Elton artista. Agora junte os dois e faça as suas considerações finais e mais uma vez, minha gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, né? Já acompanho o trabalho já há um tempo. É sempre bom, né? Falar de arte, falar da minha arte especificamente, né? Do teatro, junto com essa coisa da educação, que também é um lugar assim, muito especial para mim. E o quão potente é a arte, a educação, e o quanto essas duas vertentes podem se unir e a gente transformar a sociedade aí de um jeito melhor, assim. Fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos meus seguindo o caminho da arte, mas também fico muito feliz quando eu vejo esses mesmos alunos buscando outras coisas, mas não esquecendo daquilo que viveram comigo, que viveram no palco, e me encontram adultos e falam: olha, poxa, hoje eu estou virando médica, mas, nossa, como me fez bem, como eu tenho saudade. Então, fico muito feliz nesse lugar. Então, obrigado, só tenho a agradecer e espero ter outras oportunidades para conversar contigo. Com certeza. Elton Carlos, obrigado, saúde e paz, viu? Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a arte e a educação. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o educador e também artista Elton Carlos. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais!